Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos avisando aí que a nossa live vai começar. E hoje temos no nosso Recordar e Viver de Quem Sempre é Sucesso, o maravilhoso Werner Schurmann. Ele que é esse ator gaúcho, super conhecido, talentoso, cineasta, roteirista e diretor. Eu conto com vocês para a recepção dele, a homenagem linda que possamos fazer hoje para ele, né? E eu acho que vai ser muito show, vai ser muito legal. Vamos aqui tirar o som de tudo, porque senão nos atrapalha, né? O pessoal fica aqui mandando mensagem. Vamos acenando aqui. Sara Ferreira, Estúdio Pilates. Cida Costa, maravilhosa. Quero falar com você, Cida. Vamos fazer. Um beijo para você, quero falar contigo. Vilma Dias entrando, Luiz de Mora, um beijo, obrigada. Meire entrando também. Cida, manda um aceninho aí. Deixa eu ver aqui que não tá indo, tá travando aqui. Deixa eu ver, Tati Aparecida, Ivan Júnior, fã-clube do Werner já está aqui conosco. Muito obrigado também, pessoal, pela divulgação, pelo apoio. Ele é maravilhoso. Nós vamos tentar fazer aqui vamos chamar já um muito orgulho e com muito carinho vamos receber o homenageado da noite. Olá. Aqui está ele. Olá, muito obrigada. Como vai? Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Estava aqui falando aqui com os nossos seguidores sobre você, esse diretor, ator, cineasta talentosíssimo, galã, que o que choveu de mensagens aqui, Werner, eu vou te dizer não, né? Enfim, um prazer estar aqui com você, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado. E desde o início, uma simpatia, você recebeu com muito carinho, com muito calor humano, eu acho isso um diferencial dos grandes atores, eu sempre falo isso aqui. E fiquei muito feliz de você ter aceitado essa nossa homenagem, porque nada mais é do que uma homenagem positiva por essa sua contribuição com a nossa arte. Muito né? De ontem, hoje e de agora, né? Porque eu estou aí acompanhando. Né? O pessoal aqui entrando, todo o seu fã-clube já está aqui, eu já falei um pouquinho antes, o pessoal aqui que também ajudou na divulgação, e eles vão, claro, fazendo perguntas, e eu queria, obviamente, primeiro a sua apresentação, que dispensa maiores comentários, mas falar dessa... Você estourou na Casa de Sete Mulheres, eu acho que você já está aí até cansado de repetir isso, como o Bento Gonçalves, mas você já era um grande roteirista e diretor de curtas em Porto Alegre, já não era isso, Não, Werner? não era de curtas, não. Na verdade, eu só dirigi um curta. Quando eu resolvi parar de dirigir, eu fui fazer o meu primeiro curta, porque eu só tinha feito longas, eu dirigi 3 longas. Você fez longas mesmo? Então, porque pra gente, eu sempre falo isso aqui que é importante, quando o ator vem, que você foi em 2003, e estourou com esse personagem maravilhoso, mas você já tinha todo o histórico, e nós sabemos desse diferencial quando explode, a gente fala, né? O ator já vem aí do teatro, daquela situação, é um grande ator, e aí tem aquela oportunidade para destaque. Mas você já tinha um trabalho ali, o que eu quis dizer antes, de diretor. Sim, E de ator também, de ator né? também, de ator também. Eu tinha 44 anos quando eu fiz a casa. Então já tinha uma carreira, já tinha umas dezenas de filmes. Eu fiz muito cinema a vida toda. Acabei de rodar um média-metragem agora desses filmes que vão para Netflix. Fiz agora, semana passada, o 43º. E Olha. é muito legal. E mais a televisão. Então, eu tenho também, eu não sei exatamente quantos trabalhos na televisão, mas deve ser uma coisa em torno de 18. Muitos. E teatro muitos. É o que eu fiz menos. Até porque sempre estive muito envolvido com escrever para cinema, dirigir, atuar. E tocando a vida, cuidando da família, essas coisas que a gente tem que fazer. Sim. Não, e é importante a gente falar isso, eu gosto muito, assim, eu até me inspiro, eu falo que me inspiro tanto em você quanto na própria Eliane Jardine, que foi sua parceira, porque ela também teve um destaque, apesar de fazer parte do meio artístico, e ser uma atriz também de muitos anos,
tanto quanto você, ela veio em Renascer já depois dos 40, né? Então a gente faz esse parâmetro, ela já tinha uma história como você tinha, de teatro, de trabalho artístico, mas eu quero dizer assim, o personagem que tornou conhecido para o grande público foi depois dos 40. Então eu falo que vocês são inspiração nesse aspecto, para que as pessoas saibam que há vida, né? E que há chances depois disso, né, Alberna? Quando me perguntam, querem saber como faz e tal, a pessoa tem 18 anos e está com pressa. E eu digo, olha, não é assim que ocorre na vida. As coisas acontecem num ritmo próprio que a gente precisa um pouco compreender, intuindo, né? E qual é o ritmo, que decisões eu tenho. Sempre muito difícil tomar uma decisão de carreira, né? Devo fazer esse ou aquele? Você tem 2 convites. Para que lado eu vou, né? Quando apareceu esse convite da Globo, era pela primeira vez um convite, que tinha havido outras sondagens já, mas era pela primeira vez um convite para um personagem super legal e que eu estava no momento certo para pegar aquilo, sabe? Na minha vida familiar, em tudo. Eu estava, era o passo que eu queria dar. Estava pronto. Estava pronto, mas eu não sabia que eu queria dar esse passo, ele não foi premeditado. Quando veio o convite, eu disse, agora sim, é esse. E eu ainda tenho toda essa minha relação com a história, né? Então era um personagem histórico, era um personagem do estado onde eu nasci, quer dizer, tem várias coisas que influenciaram positivamente e acabou gerando a maior liga, assim, as coisas deram certo. Sim. Não, é importante você falar da sua história com a história, porque você fez história aí na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu acho isso importantíssimo, esse conteúdo, eu sempre valorizo isso para o ator, né? Eu acho, você é prova viva disso, o quanto isso contribui aí com a sua carreira artística, né? De você ter essa questão da história, o próprio personagem era histórico, esse seu primeiro, e muitos outros. Então, o quanto isso te ajuda também nessas composições. Claro, vários laboratórios, mas ter essa questão da história. E essa decisão que você falou, ficar, eu vou para lá, eu vou para cá. Você fez história, sabia que ia ser ator, porque isso é intuitivo, eu penso, e decidiu sem escolher, vamos dizer assim, né? Isso é importante de sacar para quem está começando. Sim, quando quando terminei o 3º ano da escola, tinha que optar por uma coisa no vestibular. Eu sabia que seria ator. Eu sabia que era o que eu queria fazer na vida. Mas eu gostava muito de história. E aí pensei, poxa vida, eu posso estudar uma coisa que eu gosto muito e trabalhar em outra. E que certamente vão ser complementares. Aí um professor de história da minha escola disse, você vai acabar usando a história nos seus personagens. Ele foi um vaticínio, assim, ele é uma espécie de previsão. E não é só usar nos personagens, sabe? Eu acho que atores têm que estudar muito. Atores têm que ler, têm que estar informados não só do que acontece hoje, mas de como nós chegamos até aqui, a cultura como um todo, né? A cultura é um grande bolo que aumenta diariamente com novas produções, mas as anteriores ainda estão aí. A gente ainda tem Sófocles, a gente ainda tem Shakespeare, isso tudo está valendo. A gente precisa conhecer de onde nós viemos, né? E a história me ajudou muito nisso. Mas, de uma forma geral, os atores precisam estudar muito. Até porque é importante ter uma boa compreensão de texto. Sim, eu acho fundamental. Aliás, a maioria das confusões a gente brinca que é falta de interpretação de texto, né, interpretação de texto, é por aí, exatamente. Né? E eu acho importante você, como agora professor também, que você ministra cursos, né, falar isso para esses jovens, que o ator é mais do que a parte plástica, claro, é o conteúdo, é você estudar, é você ter uma cultura que vai te facilitar. Eu gosto de falar com atores que tiveram esse berço, essa base, porque faz todo um diferencial. Imagino que hoje você passando isso para os seus alunos, quem tem a honra aí de ser um dos seus alunos, sabe disso muito bem. A gente vai ter que falar um pouquinho do pessoal aqui, senão eu vou apanhar depois. Deixa eu ver, ó. O seu fã-clube está pedindo que você mande um beijo.
né? Um Tá beijo. aqui, deixa eu pode emenda Eu aí. não sei qual, Fique à vontade. qual Se você... fã-clube que é, mas um beijo Deixa eu ver, pro assim, pessoal. deixa eu ver aqui se eu vejo o nome, né? Porque o pessoal aqui vai subindo e depois eu me perco e eles Um aí beijo para vão. todo mundo, não só para o fã-clube. Um beijo para todos, mas eles me ajudaram muito aqui, o pessoal. Deixa eu ver, fã-clube, acho que é da Silvia. E agora estou vendo aqui É a o da Paula Silvia. Rocha, eu quero mandar um Se travar, beijo para a voltemos. Vamos lá. uma fantástica diretora de arte. Amo Sheila, Cida Costa, atriz, está aqui mandando um beijo. Mirella, CS Bahia, dizendo, ela ator maravilhoso. Todo mundo ficou empolgadíssimo quando soube que era você, uma jornalista também. Beatriz Rangel, Cíntia Menezes, jornalista também lá de Recife. Noveleiros aqui, pela presença. Jornalista Marcos Souza, um beijo. É a Silvia Carre, fã-clube, Werner Schumann. Manda um beijo aqui, um salve, ela está falando aqui É em que ela é espanhol para a argentina. Isso aí é Argentina. um fã-clube da Ela é Argentina. argentina. Espera só um momentinho, eu estou com um problema com o meu cachorro aqui. Ei! Tá, deixa ele participar da live, pode ir lá. Chega. Eu vou falando aqui, pode ficar tranquilo. Não, é que O Carlos não tem nem como Souza... mutar aqui, né? Porque quando tem reunião, aula, Não, ele fica aperta no tranquilo, microfone. fica tranquilo. Ele quer ter voz também, Ele deixa aí, costuma pode ficar deixar. com ciúmes quando eu estou no celular. Mas Tá certo. A Eliane também, pede para ele divulgar o nome do novo filme no final ele vai falar. Silvia da Argentina, está aqui ela Silvia, falando, já falamos. Um grande beijo. Ela é muito maravilhosa, ajudou a divulgar. Paula Rocha Arte, a Paula a Psipiedade é uma pessoa, uma grande diretora de arte, uma pessoa querida, amiga. E um grande beijo para a Paula também. Isso é bom. Elaine, é o diretor com quem eu vou filmar em agosto. Um diretor mineiro, eu vou fazer um filme em Minas com o Bruno, chama-se O Martelo e a Coroa. Isso aí é a primeira vez que eu falo disso. É O Martelo e a Coroa. Que legal. É um filme que eu vou fazer Dom Pedro II. E essa a ideia. E você tem essa coisa de personagens fortes, né, velho? Assim, a questão da força, da intensidade. Você tem isso, do histórico mesmo. Sim. Você puxa isso. Eu gosto de fazer. Eu gosto de compreender esses personagens de outras épocas, né? E claro que o estudo de história me ajuda muito a fazer isso, né? Eu tenho muita noção do contexto, né? Porque já vem comigo, né? E eu gosto desses personagens, realmente, os personagens que são, digamos, na sua época, são personagens de destaque. Né? Então eu fiz o Bento, fiz outras coisas também, e eu acho legal isso. Né? Normalmente a gente acaba fazendo, como protagonista, a gente acaba fazendo personagens fortes. Né? Não tem. E Dom Pedro II era um sonho, assim como eu gostaria de um dia fazer Zé Bonifácio também, que é o cara que está por trás de toda a formação do Brasil. Gostaria de fazer José Bonifácio. E agora eu estou na idade de fazer esses caras. Né? Eu bem maquiado, eu passo por velhinho. Um pouquinho mais de barba, assim, né? Dá uma maquiagenzinha. A Paula Rocha, acho que você já falou querido, que é a sua produtora. O Bruno também mandando beijos. A Vilma Dias, eu, noveleira de plantão aqui, mando beijo, que é uma das nossas seguidoras. Olha aí, o Pablo Müller. A Luz Maciera. A Cida já falamos, a Jax Lima, Cida Costa, atriz também, a Eliane, deixa eu ver, a Silvia novamente, estamos aqui. Enfim, tem muita gente te mandando aqui beijo, que acompanhou e que nos ajudou, engraçado, na divulgação, e assim, uns vinham, falavam da beleza, ele é galã, ele não sei o quê, outros das personagens, se referindo aos seus personagens marcantes, e aí falam de vários, né? Você fez também Haja Coração, né? Fez Passione, muitas novelas, mas eu queria que você falasse do laboratório, assim, do que foi para você. Por exemplo, Bento Gonçalves, você chegou na Globo primeiro, aí chegou na casa diferente, mas certamente foi muito bem acolhido, até pela situação daquela. A gente via na Casa das Sete Mulheres aquela coesão, aquela sintonia ali de todos os atores. E como foi para você essa experiência desse primeiro personagem em evidência, assim, que te lançou com esse propósito que você já tinha desde lá jovenzinho? Você falou, eu estou pronto, a oportunidade. Eu quero que você fale sobre isso e vamos falando sobre os demais. Vamos. Eu vou dizer uma coisa assim, eu muito bem entrei, eu aceitei fazer o personagem, um personagem
que eu fui muito bem recebido pela equipe, com tudo, porque eu já tinha também toda uma longa trajetória e os atores se conhecem, né? E o Jaime já me conhecia há mais tempo também. Mas Sim. ninguém está preparado para essa virada que é quando você estoura e vira um sucesso. Ninguém está preparado para isso. Aquilo foi uma loucura. A Eliane tinha me avisado. A Eliane disse, cara, a tua vida nunca mais vai ser igual. Isso antes de estrear. Quando estreou, em 2 semanas, cara, eu não conseguia andar na rua, não conseguia ir a lugar nenhum. Tinha uma grande curiosidade, uma necessidade das pessoas saberem quem eu era, de onde eu vinha e tal. Isso também a nível como para a imprensa, né? Nunca sei se eu estava no a nível e no a nível D, a nível em nível D, mas tudo bem. Pela imprensa. Sim. Então, a gente não está preparado para isso. Eu tinha 44 anos, não tinha mais idade de desbundar, ainda bem, né? Porque o pior de tudo é quando a gente ainda desbunda e acha que a gente é o bacana, né? Sim. Na verdade, é aquela coisa o canhão, o grande fenômeno chama-se Rede Globo. Esse que é o canhão. Né? E a gente está ali, e claro, é o momento da gente, não quer dizer que a gente não tenha talento ou não tenha qualidade, mas o fenômeno, a coisa que aconteceu comigo, e de lá até aqui, só baixou a intensidade, mas nunca mais mudou, né? Eu passei a ser uma pessoa pública, né? Uma pessoa. O Caetano disse que existe uma diferença entre famoso e célebre. Eu não entendo bem direito qual é a diferença, mas a gente muda a vida, né? Então esse processo da entrada na televisão foi em primeiro lugar isso. E quando eu comecei a entender como funcionava a gravação, eu descobri que, para mim, a televisão é a coisa mais difícil para um ator fazer. Das coisas que um ator tem para fazer, né? Cinema, teatro, televisão e mesmo outras coisas de publicidade e tal. O mais difícil que existe é a televisão. A televisão tem uma exigência nossa, física, de concentração, de foco mental, emocional, muito grande, porque a televisão trabalha muito com emoções exacerbadas durante longas horas, de vários dias seguidos. Então, por exemplo, uma morte dentro do círculo do teu núcleo pode significar um sofrimento que se estende por 1 semana de trabalho, né? Para fazer, interpretar, atuar sofrendo, né? E isso virou um desafio para mim. É também a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu gosto desse desafio. Não é que eu mais gosto, não vou dizer isso, não vou deixar. Eu gosto mais. São linguagens diferentes. São linguagens diferentes. Eu adoro fazer cinema, que é onde eu realmente estou em casa. No cinema, mais do que no teatro, né? É que o teatro tem tudo, está tudo montado para você fazer muito bem feito. Você ensaia 2 meses, 6 dias por semana, 8 horas por dia. Você tem muito tempo para fazer. A televisão não tem. Então ela é um desafio. Você precisa vencer a todos os dias fazendo bem feito. Fazendo cada vez melhor. É muito difícil fazer cada vez melhor dentro desse grau de exigência de volume e de tempo curto de trabalho. Imediatismo também, né? Tem um imediatismo. Fazer muita coisa em pouquíssimo tempo. Não, vamos. Então, isso eu sei que a maior parte dos meus colegas se irrita muito, se sente um pouco chateado de ter que trabalhar dessa forma, mas para mim é um desafio. Eu acabo transformando isso em uma coisa ao contrário disso. Para mim vamos lá, quero ver quem ganha, vamos lá. Então, isso foi uma... E na época você foi bem recebido, como você disse, pelos atores, e aquela situação, porque o que a gente fala, você estava pronto com aquela oportunidade, como você falou, você nunca imaginaria a magnitude da consequência, e está ali com atores que, em tese, até da sua idade, talvez, mas que cresceram ali na frente da TV, uma Nívia Maria, por exemplo. Eu falo por mim, né, que já a conheço assim, de televisão há anos, e você ali com ela, né? Tipo, até para esses atores saberem dessa emoção. Tipo, você fez todo um trabalho para estar ali,
e estar com pessoas que já estavam desde antes, vamos dizer assim. E que eu, na minha adolescência, era apaixonado pela Nívia Maria, na minha adolescência. Sim, sabe? exato. E atores que eu admirava demais, Bette Mendes, sabe? O Otton Bastos. Otton Bastos, o cinema novo, era, sabe? Eram pessoas que eu tinha profunda admiração e descobri também, chegando, que isso era recíproco pela minha história no cinema, os filmes que eu fiz, os prêmios que eu já vinha ganhando e tal. Então tinha uma reciprocidade nessa admiração. Mas da minha parte era uma coisa de fã, né? Então dava vontade de tirar foto com todo mundo, né? E foi muito... Mas você voltaria várias vezes, não precisaria só do momento. Eu acabei descobrindo amigos que parecem que são amigos de infância, que eu tenho até hoje, grandes amigos, assim, sabe? Vou citar 3, o Zé Vitor, que aliás é de Porto Alegre, mas o Tarcisinho e o Thiago, são pessoas que passaram a ser minhas pessoas, amigos íntimos, como se eu os conhecesse há 40 anos. O Thiago nem dava para conhecer tanto tempo, porque eu acho que ele não tem 40 ainda. Mas o Tarcisinho ficou, o Luiz Melo, né? O próprio Otton, o Zé de Abreu, a Eliane, a Camila, aí vamos para as moças, né? A Samara, uma parceria tão legal, depois eu fiz teatro com a Samara, foi um grande... E acontece uma coisa com a Casa das Sete Mulheres, é que a gente viajou muito, ficamos muito tempo fora, gravando em vários lugares do Rio Grande do Sul. Ficávamos hospedados sozinhos, né? Só nós. E isso gerou um espírito de trupe, como aquelas antigas trupes teatrais. E fazer o interior uma ligação sensacional. Uma ligação muito boa. Isso parecia a época, por isso até eu comentei com você essa recepção, essa generosidade de todos, né? Que isso faz uma diferença na obra, para a gente que observa um pouco mais atento. E assim, depois você não parou mais, você falou que não sabe a diferença entre ser célebre e ser... Você não vai parar porque as personagens ficam ali na identidade da mente das pessoas. Então, tanto é que acho que a primeira colocação, quando eu coloquei ali, fiz a sua divulgação, foi a referência de Bento Gonçalves. Depois vieram outras, claro, de outras novelas, mas você viu o quanto marcou aquela questão do que chegou, do diferente, né? E aí você depois parou, você fez o quê? Em seguida foi o quê? Foi com o Banacan, que já tinha uma outra... Foi com o Banacan? Foi uma outra pegada um pouco mais engraçada. Era uma comédia, era uma sátira, assim, né? Sim. Foi muito legal. Outro polo. Outra ponta, exatamente. Outra ponta, e foi muito legal de fazer. Texto do Lombardi. Para ter essa versatilidade. E do Avancini. E foi muito bacana de fazer. Mas aí já foi emendando. Aí eu acho que chega como... Fez Passione, eu não sei exatamente as datas, né? Passione, Haja Coração. Passione foi um personagem que também marcou muito, porque era um vilão horrível, né? Abusivo, abusador e abusivo, e foi muito, muito legal de fazer, muito difícil e muito bem recebido pelo trabalho com as pessoas, sabe? Foi muito, muito legal, porque a gente fica com um pouco tenso assim quando faz um vilão, de que as pessoas vão acabar transferindo para você o desagrado com aquele personagem, né? E comigo nunca aconteceu. Eu fiz 2 ou 3 e esse Saulo foi o mais vilão de todos e nunca aconteceu. Pelo contrário, eu sempre recebi assim na rua os abraços e os parabéns pelo trabalho. Sempre foi. Não houve alguém que veio me dar um soco ou te agrediu verbalmente. Nunca. Pelo contrário. Pelo contrário. Uma vez eu entrando num avião, numa ponte aérea, eu fui um dos últimos a entrar, e quando eu entrei, as pessoas me viram e começaram a bater palmas. Eu estava no ar fazendo o Saulo. E aí o avião bateu palmas. E foi uma coisa muito emocionante para mim. E agradeci muito, mas me dei conta de que estavam aplaudindo o trabalho, não o personagem. O personagem não se podia aplaudir. Ninguém gostava daquele. Não, claro. Mas o trabalho, as pessoas estavam gostando do trabalho, que me lisonjeia muito.
É uma cena, Sim. cena bonita. Eu nunca falo dela porque ela parece Olha, que você está... eu não posso deixar de ler aqui, Beta Haas. Oi, Werner, aqui é a professora Beta, do Colégio Sinodal de São Leopoldo. Muito orgulho de ti. Olha só, que lindo, Eu né? estudei no antigo segundo grau, agora chamado ensino médio. Eu fiz no Sinodal em São Leopoldo, é uma cidade perto de Porto Alegre. E estudei lá, nessa escola. É. Que legal. Muito legal. Ó, a Sabanes, eu não sei, às vezes o nome nem é exatamente como está aí no nickzinho, mas é galã sim, mas é o que o galã tem a dizer, isso é muito mais forte. Ela colocou que acha que você tem aqui acima uma intensidade muito grande nas suas interpretações, ó, tem uma potência artística muito grande, e aqui ela finaliza dizendo que você é galã, mas você tem exatamente esse diferencial dessa força, dessa intensidade nos personagens. Ó, a Denise Avelar dizendo que é verdade, que é sua fã. Aliás, é uma seguidora nossa que de imediato, quando eu coloquei, ela falou, nossa, ele é maravilhoso, não só lindo, como talentosíssimo, né? Então, isso foi meio que universal. Ó, o Tony de Carlos colocou, você é um dos artistas mais queridos do Brasil, porque é um lorde, concordo. Desde o primeiro momento, ele foi um lorde, assim, de uma generosidade incrível. A Silvia, novamente, aqui, falando, ó, aí, para entender, só você, Werner, tenta aí. Eu sou sua fã desde a época, agora qual época eu Eu não não sei, entendi. eu não vejo ela aqui. Eu estou vendo uma outra pessoa que está escrevendo do Uruguai. Ah, é? Beck, Pode ler. agora já passou, já sobe, já sempre sobe. Ah, é, exato, eu fico aqui também. Giza, A cheio de Savana eu cultura. conheço, ela estava trabalhando no último filme que eu fiz e agora É, ela é uma das minhas alunas nesses cursos online que eu estou dando, aproveitando que o período da maravilha. pandemia e comecei a testar essa coisa de curso Uhum. e funciona muito bem. Os alunos desenvolvem muito, então fiquei muito feliz. O pessoal É, eu da vou querer escola, que você onde eu estou fale. dando a aula, também está muito Uhum. feliz. Sim. Eu vou querer que você fale sobre isso, porque há uma situação assim, da gente que observa, lógico, tem toda aquela questão da Bíblia do ator lá de trás, como você falou dos clássicos, né? Shakespeare, Dostoiévski, tem Stanislavski, que é o berço aí É. geral, mas tem também quem aposta, e eu imagino que você, como diretor e ator, possa me dar essa resposta. Você, já sabendo lidar as emoções, sabendo didaticamente como orientar, você consegue tirar emoções, o melhor de atores, vamos dizer, sem vício, não atores, vamos falar, que ainda não são atores? Por exemplo, uma pessoa que vai fazer o seu curso e você com linguagem corporal ou com outras ferramentas que você sabe bem, pode ficar à vontade de falar, claro que não vai contar seu segredo, mas eu quero dizer assim, consegue tirar do ser humano, que não é ator, trabalhos belos? Sim, consigo. Eu tenho uma vantagem, digamos, entre aspas, porque eu também sou Uhum, diretor e sou ator, uhum. trabalhei com muitos diretores. Além disso, estudo, né? Eu estudo e é interessante porque um ator estuda o ser humano e um diretor também estuda o ser humano, mas não os personagens, estuda os atores. E eu Sim. junto essas duas coisas. Então, eu tenho trabalhado, eu tenho uma turma que agora está no segundo semestre, mas o primeiro semestre era não atores, pessoas sem experiência teatral. E agora, tem Uhum. teatral, e não, porque meu curso é para atuação para cinema e TV, é com lente, é com câmera. Sim. Porque isso também é um outro mundo, né? Também tem coisas para ensinar É. sobre isso. E por isso funciona bem Isso online, né, velho? tudo eu poderia Funciona resumir bem. sem dar muitos detalhes e tal. Eu aposto muito no desenvolvimento da inteligência criativa da pessoa. E isso é um nome que eu dou para esse processo, sabe? Inteligência criativa. E tem algumas regras, uma delas é aquela que eu falei, ó, tem que interpretar bem o texto. O texto é que manda, não é você que manda. Não é aquilo que você pensa, é o que o texto está dizendo. Sim. Mas eu acho que a gente vai tirando, entendendo as pessoas, o ser humano, e as pessoas vão se entendendo. E como que isso passa na lente? Daí ela se vê, ela grava e se vê. E ela diz, puxa vida, na hora que eu falei isso, eu pensei que estava fazendo isso e não foi o que eu estava E não fazendo. está. Então, esse processo está sendo riquíssimo,
para espanto nosso, espanto lá da escola também, porque tem outros professores dando aulas online, e que também estamos todos assim, a gente não achou, era experimental no início de 2020, porque ninguém sabia fazer. E agora eu já não quero fazer nunca aula presencial, eu quero fazer só assim. Até porque o seu universo, que é TV e cinema, deve funcionar realmente muito bem, que é o seu material Exatamente. de trabalho. Aula de dança não daria, né? Exato. Mas, assim, o que é interessante é que estão falando... a Silvia completou aqui a época desde Passione, tá certo. E aqui, eu não sabia, não lá tinha do conseguido Uruguai ler. é a Beth Werner, que está me dizendo que o sobrenome dela A Beth. Werner. Ó, o Anderson Calarte, Werner, você fez Eterna Magia com o Thiago e com a Eliane também, linda novela. A Beth é essa que você está falando, desde o Uruguai, meu sobrenome é Werner. Muito legal. A Savantes, que é o que você falou, é muito didático, gente, e abre um espaço muito generoso para o aluno. Acho isso fundamental e tem a ver com isso que você falou agora, do autoconhecimento, né, Werner? O aluno se autoconhecer e saber ler, porque a maioria das coisas, eu repito, às vezes o português mesmo te auxilia muito nesse início todo aí de trabalho, você saber a intenção do texto, é aquilo que você colocou muito bem. A presença do Werner eleva o nível da novela, sempre, concordo. Beth Werner, você veio em Santana do Livramento, eu acho que por agora, ela deve estar querendo dizer, por conta de gravação. Foi na época? Foi. Rose, querida, gratidão por dar meu recado a esse lindo, a Denise Avelar. Olivia Fischer, boa noite. Boa noite, querida. Cida Costa, adorei. Beth Werner, meu sobrenome é Werner, sim. Vamos aqui. Funciona, sim, faço, tanto online, a Cida aqui está falando. E essa reinvenção com a pandemia, eu tenho visto até coisas que, em tese, você não imaginaria como montar, né? Não só a aula, como montar realmente online. Montar textos. Eu acho isso. Montar textos. Né? Montar e montar a produção mesmo. Você acha, tipo, você fazer aí, orientar o seu aluno via Zoom e depois montar realmente cenas. Tem uma coisa interessante, porque como a gente precisa usar, agora eu vou voltar um pouquinho para a aula, né? Os exercícios têm que ser gravados e são apresentados. Então você aprende a conhecer o que você está fazendo e aprende a conhecer o que o outro está fazendo e quais são os problemas que ele está tendo que são parecidos com os seus, porque os dois falam sobre isso, a gente analisa isso. Né? Exaustivamente, todos falam sobre todos. E isso é um processo muito bom. Eu sempre digo para eles, nós não estamos aqui fazendo performance, nós estamos aprendendo coisas. Então, se eventualmente você tem que trabalhar esse texto olhando para a lente, sem tirar o olho e não mexer nenhuma vez a cabeça, esse é um exercício, não é? Vai virar um vídeo, mas é um vídeo de exercício. Então a gente vai fazendo e vai comentando um do outro. É muito legal. O crescimento é uma coisa exponencial, assim. Não é assim, aos pouquinhos vai crescendo, não, rapidamente vai crescendo. E aí eles trabalham... porque você vê, assim, ó, realmente auxilia. Ingmar Bergman, Shakespeare, Tennessee Williams, sabe? Textos em prosa, eles têm um trabalho, um exercício que são um casal falando 2 sonetos, um para o outro, intercalados. Porque o soneto tem sempre a mesma métrica, fica muito bonito intercalado. Um cara pedindo para que ela não termine com ele e ela dizendo que é o fim da relação. Em soneto, não atores. E fica muito bom, de dar orgulho no professor. Que lindo! E você tem paixão por isso, que torna tudo mais lindo, né? Você fala, seus olhos brilham com essa situação, não só como a sua profissão, mas de ver formar outras pessoas, né? É uma graça, assim, é muito legal ver isso em você. Ó, a Vilma Dias diz que, Denise, estou aqui quietinha só observando a beleza dele. Enfim, as pessoas são... deixa eu ver aqui, que ele falou que a Jaqueline Araújo, a presença de Werner eleva o nível da novela, concordo, em gênero, número e grau. A Savanes novamente fez um comentário, o Werner é muito didático, a gente já tinha lido um espaço e abre um espaço generoso. Eu acho que sem isso, ficaria difícil o desenvolvimento do aluno, né, do espaço em si.
o Tribeiro deveria fazer mais teatro. Vi Cassino Coração 1000 vezes no CCBB no Rio. Aqui as pessoas comentando outros trabalhos. Mestre, Rogério Troiani aqui entrou Olha, o falando. Rogério Troiani, grande, esse também é mestre, é professor também online, foi meu preparador de um filme muito legal que eu fiz o ano passado, chamado Moscou, sobre o qual nós podemos falar também. O Rogério Troiani foi meu parceiro, ele é ator também, trabalhou comigo numa série infanto-juvenil chamada Z4, uma série que fez muito sucesso, tá no Netflix. Muito legal saber que eu vou. Ó, o Link Duarte disse que ainda vai fazer o seu curso em Porto Alegre. É Porto Alegre agora que você está ministrando cursos, né? Mas Cursos. na Em Porto verdade, Alegre, você está fazendo online, né? onde eu Está estiver, fazendo tempo que eu online. fico em São Paulo, eu dou aula de São Paulo, tempo que eu estou no Rio, eu dou aula no Rio, Sim. mas Porque você está alunos tem de disponibilizando toda esses. parte. Eu tinha uma turma que tinha uma aluna do Japão, uma da Nossa. Itália, onde que era a Bélgica, eu acho. Aí no Brasil espalhado também tem Rio de Janeiro, tem São Paulo, tem Paraná, e tem o Rio Grande do Sul. Agora tem uma turma com vagas abertas, que começou na primeira aula, mas ainda tem vaga. Porque não pode ter muita gente dentro da turma. Não pode ser uma turma de 30. Até pelo aprendizado, Eu não né? dou conta. Pela qualidade. Sim, Ó, a Mirelle Brandão disse, olha, eu não faço parte de nenhum fã-clube, mas sou mega fã dele, não só pela beleza, mas por ser um maravilhoso ator. Esse professor, ator e diretor é muito completo, admirador profundo do seu trabalho. A Jaqueline novamente falando aqui, a Silvia também, muito inteligente, gosto muito de história, e ele também é professor, então o admiro muito. A Raquel Miranda, o Rogério que já falamos, Tereza Souza, lindo demais, o pessoal, a Raquel Miranda também aqui, falando, deixa eu ver, Tem mais a alguém Jaqueline quando disse, independente de pode falar galã. aí, o Dam botou buenas noches, não sei se ele é. O pessoal está todo em peso aqui, Argentina, Espanha, e o pessoal está aqui, é muito inteligente, gosta muito de história, já li, o Rogério, deixa eu ver, porque às vezes sobe e a gente se engana, né? Eu mal Enfim, vejo, passa muito rápido aqui, onde eu tento ver. passa rápido e às vezes pela cor que está escrito em branquinho, né, confunde a gente. Enfim, espero que o pessoal nos perdoe, mas são todos seguidores e seus fãs, nossos, seus, enfim, fãs aqui. Você fez também Senhora do Destino e fez um especial de JK. Eu queria que você falasse assim, desses personagens, que eu sei que são muitos de televisão, os diferentes, no sentido, todos são fortes, intensos, você já falou de um vilão, o da Kumanikan, que era também engraçado, assim, o do Passione, que foi, você já falou de abusador, mas tem algum que você fala assim, olha, eu não dava muito por ele, e de repente surpreendeu o personagem, né? Não o seu trabalho. Sim, tem uma história interessante com um personagem chamado Oswaldão, que é no Babilônia, porque o Oswaldão era o dono do morro, o chefe do tráfico no Morro Babilônia, ali em cima do Leme. E ele estava preso no início da novela, mas chega uma certa hora, sei lá, no quarto mês da novela, uma coisa assim, ele é solto, e eu que faço? Quando o Denis me chamou para fazer, eu fiquei, cara, como que eu, com essa cara, vou fazer o dono do morro? E o Denis tinha absoluta confiança, uma tranquilidade absoluta de que ia dar certo. E não é que deu muito certo, as pessoas se identificaram, o pessoal lá do morro se identificou, e ficava uma coisa de gritar para mim, acaba com a polícia, mata a polícia. O pessoal, eu estava ensaiando uma peça que eu andava pela calçada em Copacabana, para ir do lugar onde eu guardava o carro até a sala de ensaio, e as pessoas me reconheciam de dentro do ônibus, na rua, ô Oswaldão, todo mundo, sabe, virou um personagem legal, e ele não era um personagem, ele era um vilão também, um antagonista, e que fez umas coisas horríveis, né? Com a Adriana Esteves, botei ela dentro de uma pilha de pneus, fazendo aquele forno micro-ondas, que eles chamam, né? Nossa, e, ao mesmo tempo, que aquilo já é umas coisas cômicas do personagem. Ele perseguia dois rapazes que estavam dando em cima da ex-mulher dele, que ele não queria que ninguém desse em cima da ex dele. Então ele dava sustos, aquilo era com veras, então era feito meio engraçado, funcionava muito bem.
E eu no início eu entrei muito inseguro, mas assim que eu percebi o que o Denis queria, isso é uma coisa que eu aprendi na vida como ator, tem que fazer para o diretor, tem que acreditar no diretor e tem que fazer para ele. É ele que sabe. Porque se você não tiver ele que sabe, aí vira um pandemônio, porque aí todo mundo sabe um pouco, entende? Aí às vezes é um cara que dá um palpite, às vezes é você, aí depois é a sua mãe em casa, aí alguém te liga para dar um palpite, não, você faz para o diretor sabe, o diretor é a, onde ele quer é a chegar. condensação de todas as pessoas que vão assistir o teu trabalho. E dá certo, esse é mais um caso que o Denis estava certo. Que bom isso. E é impressionante, você realmente, como você falou, você foi, assim, orbitou em vários personagens, que eu me lembro que até as questões, até do Didi, eu acho que você Fiz fez três filmes. dois filmes. Né? 3 filmes. O último é uma participaçãozinha, Então, mas muito legal, adorei fazer. O Didi é outro, cara. Quando eu era criança, eu assistia o Didi na televisão. Eu fiquei assim, babando do lado do Didi. Sabe? Tem uma coisa assim, depois eu fiz uma peça com a Ítala Nandi, o Otton Bastos de novo, e tinha um puto elenco, um grande elenco, que tinha a Rita Guedes, tinha a Cláudia Alencar, DNA, do Thiago Santiago, e direção da Bibi Ferreira. Cara, quando eu cheguei, eu acho que foi a última direção de teatro dela. Não sei se ela dirigiu outro, ela dirigiu shows, mas eu acho que teatro não. E foi a última direção de teatro dela. E, cara, trabalhar com a Bibi leva um tempo até você conseguir se portar de forma natural, né? Porque pô, é a Bibi Ferreira, né? Já tinha a Ítala Otton, já tinha um elenco assim de graúdo, né? E aí ainda era a direção da Ítala. Da Bibi. Da Bibi. Não, e maravilhoso. E você, como assim você tem essa coisa eclética, forte, intensa, como já falaram aí, você tem um potencial muito, muito grande. Eu acho que isso, quando o ator vem com esse preparo, talvez, é o que você falou, você já estava depois dos 40, com esse preparo, isso fica evidente para nós, e essa versatilidade que é mérito todo seu, que te acompanha. Você fez também o Nosso Lar, que é um filme já voltado assim, um pouco mais para a questão espiritual, religiosa. Você gostou de fazer? O que você... O ator sempre gosta, né? Mas é a forma de dizer assim, o que tem de diferencial nessa linha diferente. Você fez Éramos Seis, que era épico, aí vem o Nosso Lar, que, assim, eu estou querendo fazer vários, realmente, a coisa eclética da sua carreira, né? O Kubanacan Comédia. Eu queria que você falasse sobre essa parte espiritual. No Éramos Seis, eu fiz o primeiro personagem cômico mesmo, que foi o Assad, né? Que na história original ele não era cômico, mas eu fiz ele com um sotaque, uns trejeitos assim, que era para rir mesmo e deu muito certo. O Nosso Lar é o livro do Chico Xavier, né, que foi filmado, os diálogos são quase que literalmente os diálogos do Chico. E é um filme muito bonito, viu? Um filme que toca muito, que os praticantes de espiritismo, os praticantes simpatizantes ficam muito tocados. É uma história espírita e foi muito... E passa uma tranquilidade, né? Uma situação plena. E eu faço Emmanuel, né? Emmanuel é o cara que é o conselheiro do Chico Xavier, né? O cara que traz o Chico para dentro do mundo da espiritualidade. E ele ficaria, digamos, dentro de uma espécie de... Se não existe uma hierarquia, mas seria um cara logo depois de Jesus, o Emmanuel. Né? O espírito está várias vezes encarnado. Essa que é a história. Então foi um negócio legal de fazer, porque tinha que passar essa que eu imaginei que fosse uma espécie de tranquilidade do bem, né? Tinha que passar isso. Sim. E é uma coisa que, assim como tem um personagem que eu fiz numa novela, Tempo de Amar. Ele era, o Comendador Francisco, ele era bom, ele era correto, ele era honesto, ele era direito, ele era íntegro, ele era tudo certo demais. É difícil de fazer isso.
Ele não se irritava, Sim. ele não, sabe? Ele era todo. Ele não sai Mas da o que linha, né? acontecia, ele ficava emocionado. Não, não tinha, né? Ele era sempre uma referência moral da história, né? Da dramaturgia. Então, é difícil de fazer esse tipo de coisa. A gente gosta mais de fazer uma gritaria. Sim, aquela coisa tá aqui vai para, né, para o alto do intenso, É, isso o pleno realmente é mais difícil. O equilíbrio em tudo é mais é. difícil, né? Eu queria que você falasse também do lado de trás, você fez como todo gaúcho, né? O Deu Pra Ti lá dos anos Fiz, 80, eu acho que foi. fiz. Eu queria que você falasse sobre isso, assim, daquele Verne do Deu Pra Ti, dos anos 80, para não precisa nem ser o de agora, mas com esses desenvolvimentos com essas personagens bem ecléticas, assim, o que você diria, né, para aquele ator lá atrás, daquele... Isso já tinha isso, para você ver, quando você chegou para nós, vamos dizer assim, você tinha toda essa experiência, né? Foi isso que eu quis dizer no início, e queria Já que você falasse sobre aquele início. já tinha dirigido 4 longas, já tinha dirigido 4 filmes, 3 longas e um curta, e tinha dirigido muita coisa de publicidade e tal, e atuado em vários filmes, né? O Deu Pra Ti de 70 foi a primeira coisa que fiz em cinema. Fiz uma participação, eu fazia teatro, eu fiz uma participação já com um personagem um pouco assim, ele não era o queridão, não. Ele era o garoto que fica tirando sarro da cara dos outros, fica zoando, né? Um garoto meio desagradável. Praticava o bullying da época. Tipo, O que bem praticava. bullying, exatamente. E Sim. depois eu fiz um filme, esse sim foi um filme importante para mim na carreira. É o primeiro protagonista e papel título. Chama-se Inverno, o filme, do Carlos Gervásio, o diretor. Hoje em dia já dirigiu, sei lá, 10 longas. É um cara que é um professor Sim. também de cinema, ele tem uma obra. E, e, e esse filme foi a primeira vez que eu fiz um personagem, quer dizer, um filme que passa o tempo todo atrás do personagem, né? É a história dele, tudo que acontece com ele, não existe nenhuma cena sem ele no filme. E pela primeira vez eu trabalhei realmente consciente do que era uma câmera e de como se trabalha com câmera. Eu vinha do teatro, né? E eu vinha de um certo excesso de intensidade, digamos assim, né? Verbal, Do grande, né? né? Muitas ênfases, muitos sublinhados. E eu foi pela primeira vez que eu era um cinéfilo, eu assistia cinema naquela época, assistir várias vezes um filme significava ir várias vezes ao cinema ver o filme. Não Sim, tinha filme em não casa, tinha outra forma. nem Não tinha outra forma. videocassete. Quando eu fazia cineclubismo, eu não tinha videocassete, não tinha nada. A gente ia ao cinema várias vezes para ver filmes, para Sim, ver decorar o mesmo cenas filme. e essas coisas assim. Então eu tinha claro, como eu estava naquele momento do cinema novo francês e do cinema novo americano, nova-iorquino dos anos 60, eu estava naquela vibe, os alemães também vinham lá, Wim Wenders e Fassbinder, Herzog, e a maneira dos atores trabalharem, principalmente no cinema francês. E eu queria trazer isso para mim. E foi legal, assim, não porque eu tenha feito, não que eu tenha feito uma colagem disso, ou uma cópia disso, mas isso me informava, era uma informação que eu tinha. E uma vez trabalhada, eu simplesmente aproveitava para fazer aquilo que vinha na minha cabeça. É aquilo que o Oswald chamaria de antropofagia. Né? Eu pegava aquela informação, aquela direção para Transformava. onde estava apontando aquele cinema, trazia isso para dentro de mim e transformava isso numa coisa minha dentro do mundo e do país onde eu vivo. Né? E foi muito legal. Esse filme é o primeiro filme que eu fiz eu tive a sorte ao longo da carreira de ter feito alguns trabalhos que são que eu chamo de papel título, o filme é sobre aquele personagem, né? Sobre Isso aquilo. não ocorre muito na vida da gente, dos atores. Né? Sim, Isso tem muito sim. a ver com sorte, não tem muito a ver com outra coisa. Assim. Eu acho que é sorte, porque a gente precisa
Olha, a sorte aí você que eu até falei outro dia também entrevistando um outro ator, eu disse sorte, como dizia Guimarães Rosa, é merecer e ter. Então, se você teve, é porque você merece, não é? Enfim, eu penso dessa forma. Olha, aqui vamos ler o pessoal. Juliana Puccini falando aqui, olha, você fez um trabalho lindo em Passione, apesar de ser um antagonista. A Juliana também é delegada aqui, o pessoal aqui é bem, como diz, bem versátil também, os nossos seguidores, é delegada e comentou aqui conosco, uma seguidora. A Verônica, também sua fã. Verônica Souza é uma empreendedora que também ajuda a gente nos contatos, na produção. Um beijo, Verônica, você é muito querida. E aqui temos duas perguntinhas. Uma você praticamente já respondeu. O Letras Buquê perguntou de todas as novelas que vi você participar, acho que as de época são as que você se destaca. Então, eu queria que você falasse sobre isso. E o Zé Cavas diz como foi contracenar com o Tiago em casa. Você já mais ou menos respondeu que ele ficou na sua vida, né? Então, assim, nossa, rolou maior química. Foi mais do que contracenar. Exatamente. E se você imaginava, a Fiora Kivante Ferrari perguntou se você imaginava ser esse fenômeno lá atrás, mais ou menos a pergunta que eu fiz antes, lá no Deu Pra Ti, se você se imaginava essa personalidade hoje e com essa cultura toda aí que contribui demais com a nossa arte. Quando a gente entra numa profissão, a gente sempre imagina ou almeja, né, o máximo que a profissão pode dar. Né? Se eu tivesse feito medicina, eu gostaria de chegar no máximo onde eu pudesse chegar dentro da medicina. Então, eu acho que esses retornos todos, eles acabam confirmando a trajetória. Eu gosto disso. Sim. Né? Eu realmente confio, cada vez que uma coisa faz sucesso, confirma que eu estou dentro de uma opção correta na minha vida. Porque eu tenho 62 anos, mas a gente ainda pode cogitar se está fazendo a coisa certa na vida. Sim. Não é? Mas eu acabo confirmando porque as coisas são bem-sucedidas, as pessoas gostam do trabalho, as pessoas... Sim, na verdade, essa dúvida é só sua hoje, né, Bel? Essa dúvida agora não é uma dúvida, mas o pessoal já te cancelou. Né? Porque quem legitima o trabalho da gente é a plateia, é o espectador, é o público. O público, a existência de público é que me legitima. Se eu fosse um cara fazendo coisas dentro da minha casa para mim mesmo, eu não sou ator. Eu sou só um cara tendo um hobby. Eu sou ator se houver público que gosta do que eu faço, para quem eu sirvo. Sim. E é isso, é um serviço que a gente faz. Eu sirvo um público. O Savanes, aqui você já falou, até porque o perfeito está muito distante de nós. A Jaqueline Araújo, eu diria, você vai ser o cara, ela está falando você lá atrás, diria para você mesmo, você vai ser o cara, né? A Juliana Puccini, belo trio, ele, Liliane Jardim e Luiz Mello, eu me lembro da Casa das Sete Mulheres, que já falamos. A Savanes, eu também acredito que o personagem mais querido, o correto é o mais difícil. A Maiara aqui, deixa eu ver, que ela escreveu... A Mi Arencin colocou... O que ela colocou aqui para ti? CS Bahia, parabéns pela condução da live. Hoje você é maravilhosa. Obrigada, Bernie, um ator grandioso, muito culto. A nossa querida CS Bahia, jornalista. O Brian Schunemann, ele só colocou porque é fã ou é seu parente mesmo? É Manuel. Não conheço, deve ser parente, se é Schunemann, né? Pode ser. A Mirella Abigail já foi embora aqui, pessoal. Mulher, cria... Não entendi. Enfim, porque elas estão te elogiando, elas estão falando entre si aqui, uma mais assanhada que a outra, e a outra pedindo para criar atento aqui. Eu querendo ler aqui e a matemática. Vamos aqui nos divertir também, né? Hoje sua escolha foi fantástica. Pena que eu não consegui entrar antes, queria muito entrar desde o início. Ainda há tempo aí de você fazer essas perguntas, né? Tem o mesmo nome que o seu, e acho isso o máximo. Ele colocou aqui, olha. Aqui, Werner também, né? Não com sobrenome, inesquecível, como o General Bento Gonçalves, Juliana falou. Enfim, o pessoal fica e revive isso, né? O Jaime Alcântara, só digo verdades. Né? A Comissão do Fim, que é a Cíntia, uma escritora também, disse verdade, amo o trabalho dele, muito intenso. E tem mais duas perguntinhas aqui, vamos ver. Você tem dimensão de como foi o chip seu da Eliane
amado. Você sabe como foi isso na época? Ah, sabe, porque foi sucesso tremendo, né? Foi. Me sinto honrado de ter o mesmo nome que o seu, o Werner colocou aqui. O restante a gente já leu. Eu queria, Werner, que você fizesse agora assim, um comentário sobre o nosso momento atual, inclusive em relação, como você já falou, dessa reinvenção, falando online, se reinventando mesmo, que é uma coisa que talvez, se não tivesse a pandemia, ninguém ia fazer esse teste, né, de fazer aula online. Nada do nosso momento país, não, porque eu não falo sobre isso. Eu quero só que você fale sobre o momento cultural nosso, dos streamings, das outras oportunidades que estão abrindo, das próprias TVs, da modificação que está tendo. Querendo ou não, houve essa modificação. Nós somos obrigados a nos modificar. E as televisões abertas e até as fechadas, como você falou da Netflix também, que está aí com uma série de produções. Como você tem visto esse momento novo? Realmente um divisor de águas, né? Uma era nova para a TV e cinema. Eu vou fazer uma análise assim, meio historiador agora, adora fazer análise do momento como se fosse ótimo, né? Eu acho que nós vindo num processo de transformação, a entrada dos streamings, né? Netflix, Amazon e tantas outras, Globoplay, Disney, com produção maciça de séries, de filmes, de especiais, e mesmo assim não dando conta da demanda, né? Havendo muito mais demanda do que capacidade de produzir. Isso estava acontecendo e dava a impressão de que era um rolo compressor vindo, né? Nós estávamos com propostas de trabalho que não dava para conciliar. E aí, quando chegou a pandemia, o que aconteceu foi que as produções pararam. No mundo todo, o planeta, é como se o planeta tivesse ficado em silêncio. Todas as produções pararam. Isso vai fazer com que esse roldão que vinha vindo, essa tsunami das séries e dos streamings todos, vai se como é que eu vou dizer assim? Não é reinventar, não. Vai se reavaliar. E essa reavaliação vai colocar as coisas em outros lugares, porque nós estávamos vindo meio de que uma coisa era igual a outra, porque era igual a outra, porque como tinha dado certo aquela também viu mais outra, e agora começaram as reprises em toda parte, você só consegue ver reprises, e aí eu acho que os grandes conglomerados de produção e de exibição puderam reavaliar. Nós vamos realmente entrar num outro momento, com outras possibilidades. Sabe o que aconteceu na pandemia? Como não havia mais produto suficiente, porque inclusive, todas aquelas pessoas que não tinham o hábito de assistir passaram a assistir, porque ficaram em casa, porque o bar não abre, o restaurante não abre, a praia não abre e tal, ficaram em casa. Então os streamings e todas essas empresas exibidoras começaram a exibir coisas que em outra ocasião não exibiriam. E avaliaram que tem público para isso. Que tem muito mais público para muito mais. Você pode oferecer muito mais variedade do que a que estava sendo oferecida. Acho que a pandemia vai servir para uma coisa muito legal que quebra um pouco o monopólio estético do que a gente estava tendo. Havia um monopólio estético. Você vê as séries, elas se parecem. Aí o assunto é maravilhoso e tal, você diz, não, só um pouquinho. Mas isso aqui, eu já vi essa estética aí num filme de 20 anos atrás. Aí, de repente, começam a aparecer outras coisas. Essa é a minha tese. Pode estar errada, pode estar, mas eu tive coragem de dizê-la. Não, está perfeito. E é aquela situação que você bem colocou. O pessoal talvez não soubesse, eu sempre falo, né, nesses dias, entrevistando artistas, tanto quanto você nessas homenagens, dizer que o trabalho da arte é paradoxal, né? No momento que ela talvez não tenha tanto apoio, mas ela que tem salvo aí vidas das pessoas que estão em casa, é o que tem para fazer, assistir, são as grandes novelas, os streams, os filmes, as séries, e isso, a arte salva pessoas. E talvez quem não está no meio não tivesse essa noção do quanto a arte é importante para a vida delas. Eu acho que esse momento também serviu para isso, né? E o que você falou de abrir, eu acho que para o ator, principalmente, atores, diretores,
né, atrizes e roteiristas, quebrar esse monopólio, vamos dizer assim, eu acho fundamental para o desenvolvimento, né? O pessoal aqui, Werner, o que você acha que dá para começar depois dos 30? Amo teatro, e o que você indicaria para um novo ator, como professor e como grande diretor e ator que você é? A Jaqueline perguntou, e o Werner, seu xará, também perguntou o que você indicaria para um ator iniciante, hoje, aí como professor também. Olha, bom, primeiro, se dá para começar depois dos 30, dá para começar, não tem a ver com a idade começar a ser ator. Sim. Teatro, cinema, televisão, não tem a ver com a idade, tem a ver com a sua dedicação, o seu preparo, o seu estudo, e aí eu já chego na segunda resposta, porque eu acredito em estudar, eu acredito em se preparar, sabe? E esse estudar, às vezes, claro, ele é fazer curso, fazer né, o que você que estiver à mão, mas você faz muito em casa. Você estuda em casa, você lê muito em casa. Eu gosto muito de trabalhar a psicologia dos personagens. Eu tenho uma biblioteca de psicologia muito grande. Eu leio psicologia. Eu leio aqueles livros de casos de psicólogo, sabe? O cara, ó, aí, né, sei lá, paciente K. O paciente K hoje chegou dizendo isso, e lê para entender como são as pessoas e como pensam os profissionais sobre as pessoas. Então, a leitura e o estudo são coisas importantes. E fazer, treinar, fazer. Cara, é uma grande diversão se for feito seriamente. Se não for feito a sério, é um sofrimento só. Fazendo seriamente é show, eu tenho paixão pelo que eu faço, porque como eu faço a sério, eu me divirto muito. É muito enriquecedor, eu mesmo tem dias que eu faço alguma coisa num dia, e assim, cara, como é que eu fiz isso? De onde eu tirei isso? Olha que coisa legal. Se você tem dedicação, se você realmente se aplica naquilo, você vai se divertir, vai sentir essa paixão, e não tem idade para começar. Pelo contrário, não tem. Pode esquecer que isso tem idade para começar. Não tem. Pode começar aos 60, aos 70, aos 30, aos 20. Tem gente que começa bem cedo. Eu acho mais difícil começar aos 8, como tem crianças que começam aos 8, do que aos 30. Aos 30 você já tem... Você já está com o seu desenvolvimento, né? Já está com o seu desenvolvimento todo completo, entre aspas, de formação. Pode instrumentalizar as coisas. Com 8 não pode, né? Você trabalha ainda numa coisa do mito ainda. E você fala duas coisas, Werner, que é de suma importância, assim, fundamentais. A questão da leitura, eu penso que para o ator é enriquecedor, né, para quem quer realmente fazer um trabalho sério e apaixonante, eu acho que é fundamental. E também a questão de estudar o ser humano, que você bem colocou, o que é o ator se não estudar o ser humano sob todas as suas óticas, sobre as suas emoções, a parte psicológica, porque aí você vai alcançar êxito em dar vida àquele novo ser humano. Exatamente. Né? Então, eu acho que, partindo desses dois princípios, que são, assim, já indicações ótimas desse ator e professor aqui conosco, e assim, saindo desses dois princípios, eu acho que você vai ajustando, né? Depois fazendo e refazendo. Que foi assim, é o que você já falou aqui. É o hábito, é a questão de se autoconhecer, de se autoavaliar. Eu acho muito interessante você, como ator consagrado, colocar isso até para esses jovens que hoje são seus alunos e para todos nós. Porque senão fica aquela coisa, basta ter o destaque, aquele papelzinho ali e tá satisfeito. Não, é o que você falou e que eu também carrego, por exemplo, meu pai dizia, se você fosse pedreiro, seja o melhor pedreiro. E eu vi que você falou isso, se eu fosse médico, que eu queria ser o auge da medicina. Então, isso torna tudo um pouco mais apaixonante para você chegar ao ápice da profissão que você escolheu. Né? Eu acho isso maravilhoso, já é um bom início para esse pessoal que está aí querendo galgar nessa carreira e que é muito mais do que a parte física, né? A parte plástica, é uma conjunção, é uma solução de fatores. E a questão do estudo e do conteúdo é muito interessante. Tem a Letras Boquet que diz que a arte salva, que ela teve um relacionamento abusivo aos 22 e agora aos 37 conseguiu transformar em cor toda a dor que ela sofreu, começando um negócio
de estamparia própria para ajudar outras mulheres. Que lindo, é isso aí. Não há idade, a idade está na mente das pessoas. A Paula Rocha muito bem colocou aqui que a arte é essencial, a beleza salvará o mundo, e como disse Dostoiévski, perfeito, é isso mesmo. É uma situação de arte, é tudo. Tem uma frase que rola bastante nas redes, né, mas eu gosto muito da frase, é verdadeira, não é porque ela está usada que ela é mais fraca, que a arte existe porque a vida não basta. Isso. Sim. É isso. Não para... Não eu até adaptei ela no meu... Todas as pessoas. Exato, para todos. Eu adaptei ela no meu perfil, a sua frase que todo mundo usa, que é realmente, eu adaptei ela no meu perfil, coloquei que a arte existe para que a realidade não nos destrua, porque o meu trabalho é muito pesado, porque eu também sou advogada, então eu tenho um trabalho pesado. E a parte artística é o que te liberta. A arte te liberta dessas coisas pesadas do dia a dia, da realidade mesmo, que nós temos que enfrentar querendo ou não. Eu me identifico muito, achei perfeita a sua frase. Queria que você falasse um pouquinho de você, no sentido de você sempre quis ser ator, você já falou, escolheu história, porque tinha que escolher na época do vestibular, que a gente tem que escolher mesmo. Mas se você não fosse ator, você poderia ser, como você já colocou, qualquer outra coisa que você ia se dedicar para chegar ao ápice. Sem dúvida. Isso eu percebi. Mas você tem vontade até como personagem mesmo, olha, eu queria fazer um médico, eu queria fazer sei lá, um da NASA, um engenheiro, ou eu queria dar vida a algo que eu ainda não dei. Qual seria o personagem? Você já falou, o histórico, né? Que foi José Bonifácio. Bonifácio. O outro personagem que eu gostaria de fazer é Macbeth, que eu não fiz ainda. Mas sabe que você perguntou o que mais eu queria fazer. Eu sempre tive, ao longo da vida, um compromisso comigo mesmo, que eu não estou cumprindo, que depois dos 60 eu faria um vestibular e voltaria a estudar física, para estudar mecânica quântica, para estudar física quântica. Eu tenho fascínio por isso, fascínio pelo que eu não entendo direito. Mas eu já tenho 62 e ainda não estou nem no cursinho para fazer vestibular, mas estou achando que esse troço não vai acontecer. Mas eu sempre tive uma coisa um grande interesse por aprender, sabe? Por entender. Aprender para compreender, né? E isso sempre me mobilizou. Se eu não fosse, eu acho que eu acabaria, se eu não tivesse sido ator, eu acabaria fazendo alguma coisa na área de publicidade, ou talvez eu fosse diretor. Eu não tenho talento para artes plásticas, mas eu tenho uma grande inveja de quem tem, uma inveja boa, porque eu gostaria muito de poder me manifestar de novo, né, que as pessoas gostassem do meu trabalho através de artes plásticas, né? E eu tentei uma época, quando eu tinha 16 a 18 anos, ser músico. Além de ser ator, eu comecei a compor, eu tinha uma banda de rock, a gente compus muitas músicas, fiz trilha para peça de teatro, mas não, eu teria que estudar. Eu cheguei no ponto aqui, sabe, se você passar daquilo só estudando e ficar naquilo não me interessaria. Eu gosto. É só intuitivo, né? Você fazia intuitivo. Sim. E você tem filhos, velho? Eu tenho 2 filhos. Desculpa, porque as pessoas... Eu tenho 2 filhos, uma filha de 26 anos chamada Dag e um filho de 25 chamado Arthur. E são... Legal. E o cachorro? E esse cachorro se chama Milonga. O cachorro chama Milonga, é um gênero musical que tem no sul da América do Sul, tem na Argentina, no Uruguai e aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que é um tipo de música chamada milonga. Então ele é um milonga. E a minha filha é artista plástico, meu filho trabalha com edição de filmes publicitários. Então, tá todo mundo... estão todos em casa. Todo mundo estão todos em casa. Olha, a Ivy aqui dando boa noite, querida. A Kelly Paz também dando boa noite, que é uma seguidora nossa, e dizendo que o estudo é tudo, nos acrescenta, como você bem colocou aí, do aprendizado. E, claro, temos que encerrar, mas eu não posso encerrar sem te perguntar 2 coisas. Primeiro, na verdade, sobre sonhos já falamos, né, seus projetos futuros. Queria que você falasse sobre esse último projeto que você acabou de fazer, que você falou que acabou de gravar, né? Sim, chama Em Nome do Pai. A direção é do Diego Müller. Meu personagem, eu faço o pai, né? O meu personagem é um homem
abusivo, muito violento, muito Já vou querer injusto assistir. e opressor, sabe? E é sobre isso, justamente, sobre o abusivo, o opressor, é sobre isso o filme. É um filme muito bacana, muito legal, muito bonito, bonito, bonito. Uma fotografia sensacional do Bruno Polidoro. E esse é o trabalho. Esse trabalho feito agora, terminou agora, na semana passada. Vou fazer esse filme O Martelo e a Coroa, com Dom Pedro II, que é do Bruno de Souza, que vai ser rodado em agosto. Eu vi que alguém pediu aqui um nome de uma banda para eu sugerir. Eu tenho a banda, que é a melhor banda da história da humanidade, é Pink Floyd. Maravilhoso, maravilhoso. Aliás, aquela música que fala do caos que eles viviam, né? Eu não sei, não me lembro o nome, você que é fã do Pink Floyd vai saber quando eu falar a história. Que eles já tinham sucesso, e aí, na verdade, tinham que lançar outro sucesso, mas estava todo mundo no caos. Foi quando eles perderam aquele integrante da banda, e dali nasceu essa música linda. Ela fala sobre esse nascimento do caos, nascem as estrelas mesmo. Que tem até um fogo, assim, apertando a mão, a ilustração do CD da Wish época. Were Here, né? Wish Were Here. Isso, linda, linda, maravilhosa. Tem tudo a ver com a emoção. Essa música é emoção pura, né? O integrante da banda, ele ficou louco, né? Ele pirou, ele era esquizofrênico, ele pirou. E eles falam, na obra toda deles, eles falam sobre esquizofrenia, né? Se você olhar toda a obra do Pink Floyd, as letras, você vai ver como é sui generis o que eles fazem. Sim. Não tem aquela coisa a minha amada que eu encontrei na praia e o pôr do sol tá tão lindo e eu tô em aquela coisinha só. São sempre coisas inusitadas que você percebe tanto o ser humano, e profundas. O ser humano lá dentro. Tão profundo. Exato, e profundas. Legal saber disso, que você gosta de Pink Floyd, muito legal. E um medo que você tem? Qual o medo que o Werner tem para a gente fechar? Um medo, ou desde a infância, ou de agora? Porque medo é aquela coisa, a gente sabe que destrói sonhos, né, Werner? Ninguém de nós deveríamos valorizar os nossos medos. Mas o medo no sentido de fazer, de repente, até para romper, como você falou, para romper esse medo e mudar de estágio. Eu penso sempre na coisa positiva. Eu tenho medo de perder a força de seguir, sabe? De perder a força para ir adiante. Eu tenho medo disso. De que isso possa vir com uma espécie de decrepitude, né? Da velhice. Não sei. Sim. Mas eu conheço tantas pessoas que não perderam a força, né? Mas eu fico com medo de não poder mandar no meu próprio nariz, de não ser autossuficiente e tal. Eu tenho medo disso. Isso sempre foi. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha medo disso, de não ser autossuficiente. Eu sempre quis ser, ainda que não pudesse ser lá no início da vida independente financeiramente, eu queria ser autônomo. Eu queria mandar e eu mesmo providenciar as coisas para mim. E gostaria de continuar sendo assim. Sim. Não ser um velhinho, não quero ser um velhinho que dá trabalho. Daqui a 40 anos, não quero ser um velhinho que dá trabalho. Quer ser um velhinho totalmente ali, autônomo, com a bengala batendo eu quero assim, ser autônomo. Dando ordem. Eu mesmo conservo eu me identifico. Eu me identifico porque eu também não gosto da dependência. Eu acho que a dependência, por si só, ela já te reduz, né? E isso é realmente um medo que se tem que ter. Eu quero falar uma coisa. Eu posso falar uma frase? Ainda tem tempo? Uma frase que é do Chesterton, um escritor inglês. Eu usei essa frase hoje de manhã na aula, mas ela serve para essa história do medo. Ele diz assim, os contos de fada não ensinam às crianças que os monstros existem. As crianças sabem que os monstros existem. Os contos de fada ensinam às crianças que os monstros podem ser mortos. Então, na verdade, os monstros que me deram medo até hoje, eu sempre fui capaz de matar. Perfeito. Nada mais positivo do que isso. Falei, pegar o medo para transformar em positivo, você já deu a resposta. Eu vou ler o finalzinho aqui do pessoal e você deixa a sua mensagem final. O Jadiel Pernambucache, abraços, grande ator brasileiro.
Peraí que travou aqui, vamos ver o que mais que ele escreveu. A arte e a harmonia espiritual. Possui aspectos diferenciados nas suas personagens. Qual personagem já sabe se identificou um pouco, colocando seus costumes? Abraços do Recife. Esse é o Jadiel Pernambucano, que é de Pernambuco. Está no nome dele aqui. O pessoal todo agradecendo. Amo muito a Cíntia, a Silvia, que é do seu fã-clube aqui, um deles, né, vários aqui. Ah, tem os Beatles também, a Silvia colocou, claro, Beatles também maravilhosos, né, e o pessoal aqui falando, eu agradeço a todos, e queria, obviamente, pode responder aí ao Pernambucarte, que ele diz qual personagem você... de um personagem importante que eu gostaria de fazer, Maurício de Nassau. Eu adoraria fazer Maurício de Nassau. O grande holandês que praticamente fundou Recife. Maravilha. Que até hoje estão as pontes lá de pé e tal. Maurício de Nassau é uma incógnita, é mal tratado pelos historiadores brasileiros. Ele é um personagem muito legal, muito interessante, muito com as suas... Sim. Ele perguntou assim, qual que você se identificou e colocou, claro, você coloca tudo de você em todos, mas alguma coisa do seu costume. Eu acho que... coloco em todos, né? Sempre é difícil dizer assim, na hora que eu estou fazendo, aquele personagem é o com o qual eu mais me identifico na vida, enquanto eu estou fazendo. Aí no próximo vai ser também, no outro também de novo. É sempre muito, muito de mim e daquilo que eu aprendi na vida, né? Então é isso que resulta nos personagens. E você transcende esse diferencial. Ó, Juliana Puccini Rose, você acertou em cheio. A Paula Rocha recebeu aí um elogio da sua produtora. Você é maravilhosa, parabéns pelo bate-papo delicioso. Me senti feliz com esse elogio. E, assim, realmente tentei buscar um pouco de diferença que live, assim, todos nós estamos fazendo agora, e eu queria que você passasse essa questão mais de conteúdo, além das suas personagens marcantes, dos seus projetos. E aí, deixa a sua mensagem final. Eu sou grata pelo seu recebimento, né, porque eu falo sempre que a grandeza de alma de um ator, você vê não só nos trabalhos que ele transcende, mas também no recebimento de saber que ele só é o que é, porque o público está ali e o admira. E você, desde o primeiro dia, praticamente, sem nenhum tipo de conhecimento, recebeu com muita generosidade o convite. Então, eu te agradeço aqui em público. Muito obrigada. Deixa a sua mensagem final e a todos os nossos seguidores. Eu agradeço também o convite. Essa live foi muito boa de fazer. Foi muito boa porque eu realmente a gente faz várias lives e tal, e essa live aqui, você conduz isso de forma muito legal. A interação com as pessoas que estão assistindo é muito legal. Eu me senti muito bem aqui, viu? Muito bem, Rose. Então, tô bem. Vai voltar. Fala assim que volta. Para falar do filme, depois eu te chamo para falar desses dois filmes. De agosto, para falar desse filme. Exato. Nem falei do filme chamado Moscou, que eu fiz o ano passado. Nós não falamos, tem coisas para falar ainda. Mas foi muito legal fazer essa live aqui. Eu estou me sentindo muito à vontade, muito legal. E falei coisas que normalmente eu não falo, sobre as quais eu não falo, porque ninguém pergunta. E você tem um interesse que vai um pouco mais fundo. Adorei. Sim. Adorei. Que bom, obrigada. Feliz, lisonjeada. Gratidão me traduz. Um beijo, um lindo sábado restante para você, final de semana, para você, para sua família. E para o nosso Auau querido, que já participou também da minha live. E vamos voltar assim a falar sobre os seus filmes. Um beijo para você. Beijo a todos que nos acompanharam. Se cuidem. Se puder, fique em casa. Sim, por favor. Um beijo a todos. Obrigada por nos ouvir até agora. Beijo. Obrigada. Tchau.